Bom, gente, eu sou o Vinícius Rodrigues. E aí, pessoal, eu sou o Rafael Sodré, mais um episódio do Ócio Saudável. E que episódio? Não, Rafa, não é mais um episódio, Rafa. Hoje eu tô realizando meu sonho de criança, Também. bicho. Tô tremendo porque... Não, criança não, porque, assim, ele é mais novo, né? É mais novo que a gente, é verdade. Eu acho que eu exagerei, né? Exagerei. É uma pessoa com belas palavras, não é belo, né? Mas belas palavras. Não, Sim. de verdade, o Ócio Saudável hoje está tendo Sim. a honra de entrevistar o Matheus Boa Sorte. Matheus, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? E seja bem-vindo à sua própria casa, que é a sua casa, né? Direto dos estúdios Flamboyant. A satisfação é toda minha. Fico muito feliz em estar aqui hoje, ao lado de dois amigos, ao lado de um projeto que eu gosto, que eu respeito muito. E espero estar à altura para que esse bate-papo seja bacana. O nível dos convidados aqui tem sido sensacional, algumas entrevistas marcantes e espero contribuir hoje aqui nesse bate-papo. Vai, sim. Vai, não tenho dúvida disso, até porque o nosso episódio, nosso projeto é falar de empreendedorismo. Sim. E você, apesar de estar vamos dizer assim, no ambiente televisivo, né? Você caminhou para o empreendedorismo dentro dessa área. Mas antes de chegar nisso aí, o público gostaria de saber um pouco de sua história, né? Saber um pouco quem é Matheus Boa Sorte, né? De onde veio, como é que Matheus Boa Sorte começou a vida, né? Onde é que você nasceu? Conta para os nossos ouvintes e telespectadores aí. Eu costumo dizer que Matheus é um menino de Guanambi que despertou o olhar para contar as histórias do mundo. Eu me considero um contador de histórias, me considero um apaixonado pelas minhas raízes e que de tão curioso quis ir para além das suas fronteiras para contar e ver novas histórias e outras possibilidades. Nasci em Guanambi em 1993, trintei esse ano. Comecei muito cedo no rádio, aos 11 anos de idade. E tem uma história interessante até do porquê. 11 anos? 11 anos. Comecei na TV com 19 e no rádio com 11. Uma certa feita, numa aula, a professora perguntou o que a gente queria ser quando crescesse. Um colega disse que queria ser bombeiro, o outro piloto de avião, o outro médico, engenheiro, arquiteto. E eu disse que eu queria ser apresentador do SBT e cantor de forró. E todo mundo deu risada. A professora, os colegas. Passou. Final da aula, um amigo de classe virou para mim e falou: "Ô Matheus, tire isso da sua cabeça. Matuto nasceu para ser matuto. E se você quiser ser alguém na vida, você tem que estudar. Então vai ser médico, vai ser advogado, porque o máximo que você vai conseguir é ser locutor na menor rádio de Guanambi ou tocar num teclado, num barzinho na roça para fazer seu forró." Eu nunca esqueci dessa frase e perguntei a ele: "Matuto nasceu para ser matuto?" Ele falou: "Matuto nasceu para ser matuto." Naquela época eu vendia geladinho de manga com leite e brinco sempre que nunca matei ninguém com isso. Lá na roça tinha muita manga, a gente tinha uma produção lá, era pequena, 50, 60 litros de leite por dia e sempre sobrava um pouco desse leite, né? Meu pai não vendia, era mais para a família, minha avó, meus tios e tal, e sobrava. E um dia eu tive a brilhante ideia. Meu pai, ele me dava R$5 nas noites de domingo e dizia que eu tinha que administrar de segunda a sexta. O lanche era 50 centavos o enroladinho, o pastel, e 50 centavos o copo de refrigerante. Já tem muito tempo, logicamente. Que hoje em dia, com 50 centavos, você não compra nem uma paçoca na cantina. Mas naquela época, com R$1 você resolvia a vida. E aí, meu pai, ele me dava R$5, eu tinha que administrar até sexta. Sexta eu tinha que mostrar que eu tinha R$1 para poder ele me dar mais uma fração para eu passar o final de semana. E um dia ele falou comigo assim: "Você tem que aprender a multiplicar o dinheiro." Aí eu perguntei: "Como é que faz para multiplicar o dinheiro?" E ele falou comigo, estava ele, meu irmão, e falou assim: "Tem que comprar por 1 e vender por 2. Só que meu pai não tem o perfil negociador, meu pai não tem o perfil empreendedor. Meu pai é um advogado que a cada 10 causas que ele pegava, 9 ele não cobrava das pessoas e a que cobrava 10% do valor. E a gente dizia: "Meu pai, com o currículo que você tem, você faz isso." E ele sempre dizia: "Mas eu tenho que ajudar as pessoas." Então eu cresci num ambiente onde meu pai sempre valorizou mais as pessoas e a causa social, a causa da ajuda, do que o dinheiro. Só que meu pai tinha esse olhar, sempre teve muito esse olhar de arte. Eu às vezes vejo que meu pai se realizou um pouco em mim. Meu pai é um fã da geografia, um fã da história, um fã da poesia, um fã da cultura. E eu, felizmente, consegui herdar isso. Voltando à questão, eu vendia geladinho de manga com leite e passei em frente
numa quarta ou quinta-feira, a antiga rádio Libertador FM 104.9 de Guanambi. Bom, eu estava passando, era uma rádio comunitária, era a menor rádio de Guanambi. Eu falei, vou tentar a sorte. Eu bati na porta e me lembro como hoje, um rapaz de nome Robério, que se ouvir esse podcast eu quero deixar o meu grande abraço e o meu muito obrigado, porque foi a primeira pessoa que abriu as portas para mim. Ele tinha um programa chamado Gol de Placa. E eu fui lá na rádio, bati na porta, e quando ele abriu eu estava com um isoporzinho e ele falou, hoje eu não quero geladinho. Eu falei, não, mas eu não vim lhe vender geladinho. E você tinha 11 anos? 11 anos. E até hoje eu admiro aquele menino de 11 anos. Porque em várias etapas da minha carreira que eu pensei em desistir, que eu pensei em parar, eu falo, eu não posso decepcionar aquele menino corajoso de 11 anos. Muito do que eu faço por aquele menino corajoso de 11 anos. Hoje eu vejo crianças de 11 anos, paro e penso, obrigado, Deus, pela coragem que o Senhor me deu. Bati na porta e ele perguntou, o que você quer? Eu falei, eu quero ser locutor. Ele falou, e você sabe? Eu disse, não, mas eu vou aprender aqui com vocês. Ele riu, coçou a cabeça. Não sei se por pena, não sei por que circunstância. Ele falou, domingo vai ter uma partida do campeonato aqui guanambiense, e você vem aqui para você comentar o jogo, participar da transmissão. Naquela época, a nossa fonte de pesquisa era a Barça. E com certeza na Barça eu não iria encontrar nenhuma informação sobre os dois times que disputavam aquela partida em Guanambi. Com certeza não. Pedi a meu pai que me levasse ao estádio, onde tinha a sede, acho que é até hoje lá, da Liga de Guanambiense de Futebol. Peguei a lista de inscrições e decorei o número e o nome dos jogadores. Era para eu ser comentarista mirim, só que a única coisa que eu sabia era o número e o nome das pessoas. Então, cheguei lá no sábado, quando fui, eu nem falei com meu pai que eu ia. Eles foram pegos de surpresa com alguém ligando para eles, falando, ué, Matheus tá na rádio comentando futebol. E aí eles... você foi para comentar, você não ia narrar. Não, comentar. Era o comentarista mirim. E aí, quando eles falavam, Matheus, o que você tá achando do jogo? Eu só sabia o número e o nome. O 10 tá com a bola, agora tocou pro 6 ali, Tatu com a bola, Tatu tocou pra Nilcinho com a Bisaú. Era o que eu sabia. Eles acharam engraçadinho e isso foi se repetindo. E nessa época, além do rádio, eu também tinha o desafio de ser cantor de forró. Me juntei com 2 amigos da escola e comprei um violão tonante, R$195, me lembro aos como 11 hoje. Anos. Aos 11 anos. E tonante, desculpa a marca, mas é que eu gosto de violão, né? Tonante não, é o que você podia comprar, né? Era o que eu podia comprar. Deve ter mudado hoje o tonante. Não, mas era uma caixa de Europa. Mas eu tinha do geladinho, acho que R$115. E custava 190. Nessa época, 115. Vender geladinho de 10 em 10, de 15 em 15, meu amigo. Eu era bom vendedor de geladinho. Aí eu comentei com meu pai. Meu pai nem deu ouvidos. Meu pai disse, rapaz, para mexer com música tem que ter o dom. E na família ninguém tem o dom. Vai estudar. Minha mãe também não gostava muito da ideia. E eu fui na casa da minha avó Amélia, que nos deixou com 100 anos e 6 meses. E na minha jornada, foi a única pessoa que do primeiro ao último momento me apoiou. Porque todos na minha família, sem exceção, assim, até você dar certo, e dar certo é alguma coisa que merece estar entre aspas, né? A desconfiança era muito grande. Todos diziam, nossa, um menino tão inteligente como esse, mexendo com isso. Como se a arte, como se a música, como se o rádio fosse uma coisa menor do que as outras coisas. É verdade. Mas minha avó deu a diferença do valor e eu comprei esse tonante de R$195. E aí, eu deixei esse violão inicialmente na casa dela e fui tentar aprender, um professor, uma coisa. Aí montei uma banda e comecei no rádio. Depois eu vi que o rádio era uma vitrine para a banda. Então eu comecei a levar a banda para o rádio. Eu comentava o futebol e fazia a trilha sonora. Depois dessa rádio, eu fui para uma outra 96 FM, fazia um programa aos sábados de veículos. Depois eu fui para 106 FM em Guanambi, onde fiz o Boa Tarde, Boa Sorte, um programa na hora do almoço de relativo sucesso na rádio guanambiense. Só que até então, todo mundo dizia, você tem que fazer direito para ocupar o lugar do seu pai. Você ainda estava naquela idade ali, né? Entre 11 e 18 anos isso. Foram estava na formação, vamos carregando dizer, né? aquela frase que matuto só pode ser matuto. Matuto nasceu para ser matuto. Isso. E eu digo que matuto nasceu para ser matuto. E ser matuto é tão difícil que o cara pode ser aquilo que ele quiser ser. Porque aqueles que dentro da sala bonita, com ar-condicionado e nas melhores condições, criticam o matuto que enfrenta as condições mais dolorosas
que a seca, a falta d'água, a falta de investimentos, e essa pessoa está com um sorriso na cara, tocando a vida, vivendo e ensinando a nós o que é ser feliz, eu costumo dizer que quem consegue fazer isso, consegue qualquer coisa. E ser matuto. Às vezes eu escrevi meu primeiro livro, Matuto Poeta, e tem gente que fala, mas você não é matuto, para com isso. E eu digo, o que é ser matuto para você? Porque para mim é algo tão nobre, mas tão nobre, que eu tento me colocar para ser. Eu posso não ser capaz de ser matuto pela minha incapacidade de sobreviver às adversidades que o matuto sobrevive carregando o sorriso na cara que carrega. Mas não por... Às vezes as pessoas olham com um tom de exacerbação, um tom de... Então eu admiro a gente simples do nosso Brasil. A minha caminhada foi essa, até chegar aqui em Vitória da Conquista em 2011, para fazer... Participei da Rádio Transamérica aqui, uma rápida passagem, e cheguei na TV Aratu, uma casa na TV Aratu SBT, uma casa que fiquei por 8 anos, que tem uma máxima gratidão, que saí em 2020 para tocar novos projetos profissionais. E a comunicação, desde quando eu me entendo por gente, eu estou de frente a um microfone, seja no rádio, na TV, nas palestras. Fui vereador mirim em Guanambi, lá tinha esse projeto. Você foi tudo mirim. Fui vereador... narrador, o que mais você foi? Eu fui vereador mirim, era presidente da Câmara mirim, Aí. fui prefeito mirim em Guanambi. Você jogou no Presidente Mogi Mirim, do Grêmio, presidente de Grêmio de escola, líder de turma. Agora... Deixa eu ver o que mais. Joguei futebol também. Joguei, mas tive que parar porque eu tenho uma prótese no braço direito. Aí com 15 anos, depois de algumas cirurgias, eu tive que parar. Mas eu sempre fui um menino muito, muito ativo. E eu digo que das coisas que carrego em minha vida, talvez a maior delas seja a admiração por aquele menino que de 11 a seus 16 anos lutou contra tudo, todos e o mais improvável dos mundos para conseguir chegar onde eu estou aqui. Eu me vejo jovem com 30 anos, mas me vejo com algum tom de experiência, né? Ano que vem eu faço 20 anos de comunicação. Agora, você falou um negócio aí que eu gostei. Você falou aí de... A gente gosta muito de empreendedorismo, mas mesmo falando seu pai, né? Sua avó que te apoiava, mas talvez aquilo ali que seu pai falou de, eu quero que eu te dê os 5, né? Mas você tem que dobrar esse dinheiro. Isso mexeu com você, talvez você nem talvez não note isso, mas te mostrou ali, vou correr atrás para vender minha manguinha com leite e te ajuda até na sua vida de empreendedor, porque é verdade que você é um baita do entrevistador. Isso aí, nem sou eu que falo, mas você também está mostrando um grande empreendedor. Olha, eu digo o seguinte, se eu tivesse recebido apoio integral dos meus 11 aos 15, eu não estaria aqui hoje de frente a vocês. Porque eu percebi que na vida são as caminhadas árduas, as caminhadas mais duras, que nos fazem dar o indicativo de se realmente esse é o nosso caminho. Minha família, meu pai nunca foi um homem rico, mas nunca nos faltou nada. Sempre estudei em escola particular, por mais que chegou em determinado ponto que eu já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo. Meu segundo e meu terceiro ano da escola, eu já comecei a colaborar. Minha faculdade, eu tive o privilégio de conseguir arcar com os custos. Mas entenda que se meu pai não tivesse colocado aquele grau de dificuldade, se a minha mãe não tivesse, eu acho que eu não teria tido a vontade. Porque além de ser a luta pelo sonho, talvez... Não sei se sim, não sei se não, mas talvez foi aquela coisa de eu posso fazer e eu vou mostrar que eu posso. Hoje, são 2 grandes exemplos. Eu agradeço muito todo o esforço que fizeram por mim. Meu pai me assiste todos os dias. Meu pai... Me lembro que a minha primeira reportagem na televisão, num domingo de manhã na TV Aratu, eu tive o privilégio de assistir ao lado dele. Ele assistia as reportagens e fazia as observações, anotava para mim fazer... sugestões e correções, e é um grande exemplo que eu tenho na minha vida, um homem de uma conduta, de uma moral, de uma resiliência, e às vezes ele olha assim para mim e fala, meu Deus, que filho inteligente. Eu falo, meu pai, tô na caminhada para ser 10% do que o senhor é. E ele dá risada e diz que não, mas é isso, eu sou muito agradecido a essa etapa da minha vida, do 11 aos 15. Eu tive muitas dificuldades depois, tive aos 18, tive aos 21,
Até que as coisas foram engrenando. E não que hoje não existam dificuldades. Claro que existe, né? São muitas e muitas vezes que eu paro e penso, meu Deus, será que é o caminho? Será que é para continuar? As pessoas que nos assistem, que me acompanham na TV há bastante tempo, não têm noção do que é todos os domingos, 6 da tarde, levar uma reportagem como a gente leva, de forma independente, num meio digital, na qualidade do que a gente faz. As pessoas não imaginam 10% do que é fazer isso. E a gente já viu, né? Vocês já viram algumas coisas. Mas não imagina trabalho. mesmo. Não imagina. Então, assim, eu sempre que tenho essas dificuldades, eu faço 2 olhares. O olhar para frente, de que eu ainda quero impactar muita gente com a minha forma de ver a vida, de ver o mundo e de contar histórias. E o olhar para trás de quem se orgulha daquele menino que com 11 anos, vendendo geladinho de manga com leite, bateu na quarta-feira à tarde na porta da Libertador FM para dizer que queria ser locutor. Essa história dos 11 anos sua assim, me chama muita atenção, porque a gente vê na história, no mundo artístico, no mundo de pessoas de sucesso, não só no mundo artístico, gatilhos dessa natureza que estimulam a pessoa, né, a seguir em frente e a vencer, a romper, né, grandes desafios. Muito semelhante a isso, Lady Gaga também, né, que disseram para ela na escola que ela nunca seria uma cantora, né, de qualidade, e a gente sabe o fenômeno mundial que é. Bruce Springsteen também foi isso. Tem até um filme que... E tem uma música, de fato, que é inclusive uma toada que eu levo minha vida desde a infância, desde quando eu comecei a estudar no vestibular, que ela tem uma frase que reflete muito isso, que é aquilo que diz assim: nunca deixe que lhe digam que não vale acreditar no sonho que se tem, né? Então, assim, você ter esse sonho de infância e romper, né? Não é só vencer, romper grandes barreiras para ser hoje quem você é, assim, te deixa muito orgulhoso, mas te dá mais força ainda para chegar mais longe, né? Eu tenho uma canção que diz o seguinte: repare que toda estrada um dia foi caminho, que nem todo voo é voo de passarinho, e nem toda lavoura é colheita certa. Assunte, não é toda semente que vai germinar, chuva fina não é forte, mas também faz molhar, e nem todo frio se cura na coberta. Um sonhador para sonhar tem de saber que para fazer acontecer, persistência é o caminho. Para ir em frente, nem sempre é ruim ter que voltar, vai insistindo que tu chega lá, nem que for devagarinho. Vambora lá, vai sonhando que dá certo, vambora lá, vai sonhando que uma hora dá. E essa canção diz muito sobre a minha forma de enxergar a vida. Eu sou insuportavelmente otimista. Eu sou eu sou um cara que tenta, no meio do caos, eu sempre tento parar para enxergar que tem uma lição, um aprendizado que vai me fazer um ser humano melhor. E esses dias eu fiz uma reunião aqui com minha equipe e disse a eles: eu estou fazendo 30 anos, tenho 11 de TV, 19 de comunicação, e eu senti que eu comecei a aprender como é que faz isso. E eu tenho muito... Eu sempre acho que posso fazer melhor, eu sempre acho que posso evoluir, eu sempre acho que posso construir melhores reportagens, que posso construir melhores histórias. Mas até acima do ato de ser jornalista, eu acho que o grande legado que eu vou deixar nessa minha passagem pela Terra é a oportunidade de dar voz a histórias que talvez não teriam outra possibilidade de ter a voz que merecem ter. Nessas minhas andanças, os maiores aprendizados que eu tive foram com pessoas que não tiveram sequer a oportunidade de passar na porta de uma universidade, mas dariam aula para qualquer um de nós três aqui e de quem está nos assistindo em casa. Então, eu sou um privilegiado por ter contato com essas pessoas e me sinto numa grande responsabilidade de ser o intermediador entre essas histórias e o grande público. Eu não sou o protagonista do meu programa. Eu sou simplesmente uma pessoa que conta a história dos protagonistas que meu programa tem. A cada programa eu tenho 2, 3, e nessas minhas andanças eu já tive a oportunidade, eu nunca fiz essa conta, mas estimo que talvez já tenha tido a oportunidade de entrevistar aí facilmente, muito mais que isso, porque são 52 reportagens por ano, 11 anos, facilmente mais de 2.000 pessoas já devo ter entrevistado. E de 24 estados brasileiros, de 373 municípios baianos, de conversar com gente nas visitas a 25 países que fiz, e sempre nesse sentimento de partilha, de ouvir, de aprender. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, acho que o grande legado da minha vida, acho que o grande propósito da minha vida
é ser a voz para histórias simples, mas que ajudam a mudar a vida de muita gente. Quando eu tinha 11 anos e resolvi que queria ser apresentador do SBT, o que me incomodava, Vinícius, é que lá perto do sítio, tinha Dona Maria que fazia cocada, tinha seu Pedro que trançava balaio, tinha seu Chico que tirava leite. Eu falava, bom, quando a televisão vem na minha cidade, ou é para mostrar salto a banco, Não vai lá, né? ou alguma coisa ruim que aconteceu, ou é a festa da cidade aqui, que a prefeitura chama, eles vêm. Mas quem é que vai contar a história de Maria, de Ana, de Chico e de França? Eu vou fazer isso. Então, a minha jornada durante a minha carreira, principalmente na televisão, foi sempre de contar a história dessa gente. Em 2020, quando eu saio do SBT, da TV Aratu, que inclusive é uma casa que todos os dias da minha vida eu tenho que agradecer. Agradecer a figura de Tiago Coelho, de Ana Coelho, de Ney Bandeira, de tantos e tantos colegas bondosos que tive, Cristiano Caldeira, Casimiro Neto, que sempre foi um gentleman, sempre me recebeu muito bem, conquistense. Foi uma casa sublime. Mas a minha saída em 2020 se dá muito pelo fato de, quando chega a pandemia, eu tenho que deixar as reportagens especiais para apresentar o jornal da hora do almoço. E eu, com 3 meses fazendo aquilo, por mais que demonstrava-se ser um caminho até muito mais lucrativo, muito menos cansativo, porque viajar 15 dias por mês, gravar de 5 da manhã às 7 da noite, depois de 11 anos, se torna algo cansativo. E, querendo ou não, no estúdio você tem o conforto do ar-condicionado, de não ter que caminhar, a remuneração é melhor. Mas a minha decisão de sair foi quando eu vi que eu não estava seguindo o sonho daquele menino de 11 anos. Com muita coragem saí durante a pandemia, literalmente com a mão na frente e outra atrás. A TV insistiu, Matheus, fica, espera mais um pouco. O coração pedia para bater asas e ir para novos caminhos. E hoje acredito muito no digital. Hoje acredito muito que a internet, só no YouTube, hoje a gente atinge mais de 4 milhões de pessoas por mês. Então, né? Então você, a sua questão de contar as histórias, você já tinha essa ideia? Não surgiu por conta da profissão que você estava lá, estão precisando de um cara aqui, você já tinha essa ideia na cabeça? Eu fiz o projeto, validei o projeto com a TV. Você quis dar voz ao matuto. Eu quis dar voz ao matuto, aos doutores da arte de viver, desde o primeiro momento. E ainda continua, né? E quero fazer isso até quando a saúde me permitir fazer. Eu tenho hoje se falasse assim comigo, Matheus, você tem as empresas, você dá consultoria, você faz um bocado, faço porque tem que pagar a conta, tem folha de funcionário, tem um monte de gente que embarcou no meu sonho que me ajuda muito, até porque eu não consigo fazer absolutamente nada sozinho. Eu sozinho sou só mais um. Eu, com o time que eu tenho, consigo realizar muito. Mas meu olhar de futuro é o cara que vai fazer só as reportagens mesmo, viajar 8 dias por mês para gravar as 4 reportagens e viajar ao Brasil com o espetáculo Sentimento Sertão e com outros que virão, contando as minhas histórias nos teatros, nos palcos. Eu gosto muito... Na TV, você está falando com muita gente, tem muita gente olhando para você, mas você não está olhando para as pessoas, né? E eu gosto muito do teatro, das palestras, e a partir de 2024 vai ser algo que a gente vai investir muito. Se Deus quiser, vamos rodar o Brasil com isso. Eu gosto de olhar no olho das pessoas. Eu gosto de ver que as histórias emocionam, eu gosto de ver que as histórias fazem sorrir, eu gosto de ver o olhar de repúdio ou de admiração, o olhar de honradez ou de crítica. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de gente. Eu gosto de abraçar, eu gosto de dar risada, eu gosto de sentar para tomar o café. Não me serve, eu digo sempre aqui para a Júlia, para a Bianca, quando marcarem pautas do programa, no máximo eu visito 2 pessoas por dia. Eu vou chegar na cada pessoa 7h30 da manhã e vou sair 12h30. Por mais que eu vá gravar 10 minutos com ela, eu tô tendo uma oportunidade de aprendizado que não me faça ficar lá menos de 4 horas com a pessoa. Por quê? Porque eu tô lá me conectando com gente por um acaso, mostrando isso na televisão. Mas antes de mostrar na televisão, você escreveu o seu livro. Por quê? O que é que te motivou a escrever seu livro? O meu primeiro livro, que chama-se Matuto Poeta, Histórias Rimadas no Sertão. Eu fiz questão de ler, inclusive. É uma coletânea que resume algumas poesias que eram declamadas no Dendê na Mochila, o primeiro programa que eu fiz, e algumas crônicas. Eu lancei em 2017, quando eu tinha 24 anos de idade. Para os meus 24 anos de idade, eu considero uma boa obra literária. Hoje, aos 30,
é um livro que eu não lançaria. Mas eu digo sempre o seguinte, quem não se envergonha do seu passado de alguma forma é porque não evoluiu. Mas isso é processo, né, Ti? Exato. Então hoje, quando eu olho uma reportagem minha de 2013, eu falo, meu Deus, como eu tive coragem de colocar isso ao ar. Mas coloquei. Meus novos livros que virão, um deles até fechamos em primeira mão aqui, vou falar. O meu novo livro, lançado ainda esse ano, chama-se Um Viajante de Sorte, Bastidores de um Brasil Real, onde eu conto a história de 13 pessoas que eu conheci nessas andanças do Brasil. E para todos os meus entrevistados eu pergunto, o que é felicidade para você? E em 10 letras eu já consegui ter significados dos mais distintos que vocês puderem imaginar. Então o livro conta 13 experiências com 13 aprendizados e o olhar de felicidade para 13 pessoas. Todas elas pessoas simples, pessoas matutas. E quando eu digo matuto, volto a dizer, quem está assistindo a partir de agora, matuto é doutor da arte da vida. Então, é um livro que eu estou muito feliz em estar escrevendo. Você tá no processo de escrita ainda? Já está praticamente finalizado. Eu acho que final do segundo semestre desse ano sai. E é um livro que, naturalmente, ele vai depois ter uma segunda edição com outro nome e tal, porque essas histórias estão acontecendo o tempo todo. E é interessante para nossos ouvintes, como é que você se prepara? Pô, eu vou visitar tal local. De onde como é que você se prepara? Pesquisa? Onde pesquisa? Vamos lá. Os bastidores para... eu vou naquela cidade. Porque você uma vez falou aqui, quantas cidades da Bahia você já 373. Na Bahia nós temos 417 municípios. Aí eu brinquei com ele, negócio de passar na cidade e não conta não, viu? Aí ele falou, não, é 300 mesmo. 370. E conheço eu conheço a cidade e conheço o município. Conheço a zona rural, né? Olha, a parte mais difícil é a parte de pré-produção e pesquisa, que é descobrir as pessoas. Aí eu volto lá em Dr. Vá, boa sorte, meu pai, o amor pela geografia. Quando eu tô em casa e não tem nada para fazer, sabe o que eu faço? Eu abro o Google Maps e fico olhando. O ócio saudável? Fico olhando também, né? Mas isso não é quando eu não tenho nada para fazer, isso é nos meus momentos de enriquecimento intelectual, onde eu coloco o ócio saudável para poder aprender com vocês. Mas eu abro o mapa e eu fico olhando. Agora eu também gosto de fazer isso. Aí eu fico olhando, lendo. Adoro ler sobre geografia, sobre história. Aí começa a guardar. Um dia eu vou aqui. Tem lugares que, por exemplo, a gente está exibindo agora a série do Vale do Café. Terminou já na exibição aqui do podcast, vai ter terminado há alguns dias. Eu acho que é uma reportagem que há 6 anos eu queria fazer. Então, o dia que tem que gravar no interior do Rio, eu falei, opa, já sei onde é que eu vou. Eu vou ali na região do Vale do Café, porque eu já fiz a pesquisa. Então, hoje, qualquer estado brasileiro que você me perguntar aqui, você já tem eu tenho alguma coisa em mente. A Bahia é mais fácil para mim, porque eu me orgulho em dizer que eu conheço a Bahia. De Mucuri a Mangue Seco, eu conheço todas as cidades baianas que são banhadas pelo Oceano Atlântico. O oeste do nosso estado, que é uma Bahia com jeito de país, então eu conheço. Então é mais fácil, né? E quando é nacionalmente, a gente tem essa pesquisa. Descobri o lugar, eu falo com a produção, eu falo com Júlia, falo com Bianca e com tantos outros produtores que já trabalharam comigo, sempre muito competentes. Eu quero ir para esse lugar. Pesquisei, nesse lugar tem isso e isso. Se tem isso e isso, com certeza tem alguém com história para contar sobre isso e isso. Então eu preciso que vocês descubram essas pessoas. Às vezes demora 4, 5 meses, às vezes é mais rápido, demora 30 dias. Tá? Hoje em dia, por incrível que pareça, tem sido cada vez mais difícil. Mas é porque também eu tenho tido cada vez mais critério. E né? Cada vez mais episódio, né? E aí a gente descobre. Aí recentemente eu recebi um prefeito aqui que falou, Matheus, eu quero que você grava na minha cidade, mas eu não sei se lá na minha cidade vai oferecer muita coisa diante do que você quer, da qualidade do produto que você faz. Eu falei, moram quantas pessoas na sua cidade? Não vou dizer a quantidade da população para não entregar o rapaz. E ele me disse, moram X pessoas. Aí eu falei, bom, então eu tenho X possibilidades de história. Eu gravo uma reportagem lá. Meu desafio pessoal, a gente vai lançar uma série agora de Minas Gerais, que a gente só gravou em pequenas comunidades. Meu desafio é chegar num lugar com 100 pessoas e eu tenho que fechar uma reportagem de 30 minutos aqui. É um desafio pessoal meu. Qualquer lugar tem história para ser contada. Tem. Qualquer pessoa tem história para ser contada. Você tem que ter paciência, sensibilidade, percepção
E saber como você também. E um aprendiz como eu, a gente vai desenrolando Um aí. eterno aprendiz. Dentro dessa perspectiva, até para nossos telespectadores, e não deixe de curtir, né? Curtir, se inscrever, compartilhar. Compartilhar. A gente tem uma meta pessoal de até o fim do ano a gente quer 1.000 inscritos. Você que está assistindo aí, você que gosta do meu trabalho, fica o meu pedido para que você se inscreva no canal aqui do Osso Saudável, para dar uma força para esses grandes amigos e para consumir conteúdo de qualidade. Então, você que está nos vendo aí, fica o meu pedido. Se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações. Eu acho que a gente vai dobrar essa meta com esse pedido. Isso é a grande ajuda. O meu público é fiel. Fiel, você disse. A gente, inclusive, é inscrito também lá. Sim. Mas eu tenho lá no Boa Sorte Viajante, eu tenho uma dúvida pelo seguinte. Você conhece a Bahia, conhece o Nordeste e também faz as reportagens no Sul, Sudeste. E estamos falando muito de matuto. Matuto, pela sua definição, ou pela definição real do que é ser matuto, só nordestino é matuto? Não. A gente tem doutores da arte da vida. Entenda, Matheus, o que é matuto? Pronto. Matuto, no verbete do meu dicionário, é doutor da arte da vida. E doutores da arte da vida, a gente tem em qualquer lugar do mundo. Nós temos doutores da arte da vida que, de fato, passaram por uma universidade. Temos outros que talvez não saibam escrever seu nome, mas que dão aula de como ser resiliente. Então, os doutores da arte da vida, os matutos da minha definição, a gente tem em qualquer lugar. O nordestino, ele tem uma... E quando eu digo nordestino, eu vou até além. Aqueles que moram no sertão, na Caatinga, no Agreste, esses têm muito do meu carinho. Eu já tive algumas discussões com algumas pessoas e até já me chateei muito quando eu vejo alguém abrir a boca para falar alguma coisa do nordestino. Me irrita quando eu vejo alguém abrir a boca para criticar que, mas vive assim porque quer. A todos esses, eu gostaria de fazer um convite. Venham para cá, entrem dentro do carro comigo. Eu vou com você e vou te largar 7 dias vivendo com essa pessoa, na condição que ela tem, com os recursos que ela tem. Com 7 dias eu vou lhe buscar. Se depois dos 7 dias vivendo com os recursos que essa pessoa tem, na vida que essa pessoa tem, com as circunstâncias que essa pessoa tem, se ainda mantiver o seu discurso, eu lhe respeito. Mas eu duvido muito que você saindo... São aqueles que por trás da tela dos computadores e dos celulares, aqueles que no conforto do ar-condicionado de casa criticam esses que... Eu já vi coisa de doer o coração. Eu já entrei em casa de gente que quando eu saí de lá, eu olhei pro céu e falei, Deus, obrigado por me privilegiar com as coisas que o Senhor me privilegia. Sabe por quê? E de todas essas pessoas, o sorriso estava na cara. Para todos esses, eu perguntei, o senhor é feliz? A senhora é feliz? Eu nunca recebi de um para me dizer que não era. E o tanto que te recebe bem, né? Se tiver uma panela de pressão com 2 caroços de feijão e ele tiver em casa com 6 filhos, com mulher, com cachorro, com periquito, com papagaio, ele lhe dá um caroço de feijão. Você fala, a gente via... Eu não sei se você teve, mas em Minas eu tive internato rural. Então a gente vai, né, nas roças. Fica 6 meses morando. E é impressionante. Você chega lá, visitava, ia num fusquinha. Eu dentro de um fusquinha, igual uma sardinha. Não cabe, né? Chegava, voltava com couve, com não sei o quê. Te trata muito bem. A sensação que eu tenho é que essas pessoas, elas têm pouco aos nossos olhos, mas têm muito no coração. Sim. E o poder de partilha dessa gente... Por que eu fico 4, 5 horas na casa das pessoas? Porque a pessoa me oferece um café, eu vou tomar. A pessoa me oferece eu vou comer. Porque aquilo para aquelas pessoas é uma coisa muito forte. Às vezes as pessoas me perguntam, Matheus, eu adoro a forma que você entrevista e tal. Eu falo, gente, não tem segredo. A única coisa que eu faço é o seguinte, eu faço 2 coisas. Uma, eu me lembro o tempo todo que eu não sou protagonista. O protagonista é quem eu estou entrevistando. Isso é uma coisa que eu nunca tiro da minha cabeça. Meu pai dizia, voe o quanto quiser voar, mas voe sem nunca tirar os pés do chão. E eu todos os dias acordo e vou dormir fazendo assim para que jamais a vaidade se encoste em mim.
Eu pego... Quem assiste o programa, eu faço. Eu filmo, eu piloto drone, eu opero áudio, eu faço luz, eu dirijo o carro. Eu não tenho problema nenhum em fazer nada. Em levar... Problema nenhum. Faço e faço com gosto. Então, eu não sou protagonista de nada. E segundo ponto, eu preciso... Quando essas pessoas me respondem, pô, tá chegando um cara da TV, alguns já me conhecem, aquela coisa de Matheus e tal. Eu preciso que ela perceba que eu não sou maior do que ela é maior do que eu estou invadindo o espaço dela, então é eu quem tem que pisar nos ovos. Então eu fico 1, 2, 3 horas para transmitir a ela a confiança de que ela pode ser ela na essência dela. Cada jornalista tem a sua característica. Eu tenho colegas que, para terminar logo ali, já chega com o microfone. Eu não. Se for para fazer com pressa, não me chama. Eu gosto de sentir as pessoas, de respeitar as pessoas, de ouvir as pessoas com calma, com paciência. É assim que as boas histórias nascem. Eu tô ouvindo você falar e vendo muitas cenas de minha vida nessa história toda, porque eu sou da Caatinga, né? Do semiárido baiano, lá da região de Irecê. Da Amada Irecê. É, exatamente. E meu avô e minha avó ainda vive, minha avó já faleceu, meu avô mora em Floresta de João Dourado. A 48 quilômetros ali de João Dourado. João Dourado eu conheço. Terra da cebola. Exatamente. E lá não tinha energia. A gente passava férias lá. E para cada 2 meses de férias lá na roça, dormia quando acordava o querosene, né, do candeeiro com o nariz sujo, né? Preto. E isso que você falou, né? A gente tinha uma infância pobre. Minha avó, se chegasse várias pessoas lá, o que tinha dividia. Né? Isso é muito característico da gente aqui do Nordeste, né? Do matuto. Essas pessoas às vezes fazem a galinha caipira com o pirão e o arroz. Inclusive fica aqui já o ex-secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, uma pessoa da qual eu tenho uma estima das maiores, um homem do bem que contribuiu muito com o turismo do nosso estado. Um dia ele me ligou e perguntou, ele sempre conversava comigo sobre a Bahia, e ele me perguntou, Matheus, qual é a comida típica da Bahia? É o acarajé? Eu disse, Fausto, a comida típica da Bahia é a galinha caipira com pirão. Porque acarajé você não come nos 417 municípios baianos. É isso aí. Galinha caipira com pirão, eu lhe garanto que você come nos 417. Quando você chega na casa dessas pessoas simples, Rafael, teve uma coisa que eu já percebi e sempre percebo. A visita se serve primeiro. A coxa, a sobrecoxa, a visita serve primeiro. E sabe o que eu também percebi? Quem menos tem é quem mais partilha. Já visitei fábricas pomposas, vinícolas pomposas. E já visitei coisinha de fundo de quintal. No do fundo de quintal, você tem que pedir para parar, porque senão você não tem como levar, que quer dar tudo para você. Você fala, não, eu quero comprar, porque não. E nas grandes não tem sentimento. Então, é isso. Eu acho que a bondade dessa gente é... E o que mais te emocionou nessas viagens? Uma cena que mais te emocionou? Eu já... Teve uma que foi muito marcante para mim. Que foi quando eu gravei com meu pai e minha mãe. E que eu chorei. Na cozinha de casa, no episódio que fizemos sobre Guanambi. Pena que naquela época eu não tinha a maturidade profissional que eu tenho hoje, que eu teria feito uma coisa muito melhor. Mas essa reportagem para mim é um grande tesouro. Que comendo arroz com piqui, todos nós nos emocionamos. Eu, meu pai, minha mãe. E meu pai disse, você é um filho que nos dá muito orgulho. Essa foi a reportagem que eu mais me emocionei e que me emociono sempre que lembro. Eu tenho uma ligação com meu pai que é uma coisa que transcende qualquer... Eu e ele temos uma sinergia, é um negócio fora do comum. E essa reportagem, acho que foi a coisa mais emocionante que eu já fiz na minha vida. Foi essa de gravar com meu pai e minha mãe comendo arroz piqui em casa. Isso mostra muito o que você valoriza muito as raízes, né, bicho? Que é... Você carrega com você familiar, o tempo inteiro aquele menino de 11 anos. Eu sou o menino de 11... Eu sou o menino de Guanambi, filho de seu vai, Dona Mara, que viaja por aí para contar histórias. E é isso, eu vejo que... Meu pai tá com 86 anos agora em maio. E por conta das circunstâncias da vida, talvez, não vou dizer que é arrependimento, mas
Eu queria talvez hoje ter 40 anos para ter tido 10 anos a mais de qualidade com ele. Porque a primeira viagem que fizemos junto, em 2015, a gente foi para a Argentina. 2015, fomos para a Argentina e para o Uruguai. Depois fizemos junto para Costa Rica, fizemos juntos para o Panamá, voltamos para a Argentina depois. E eu queria ter tido mais oportunidades de viajar esse Brasil e esse mundo ao lado dele, porque eu com certeza hoje seria um ser humano e um jornalista muito melhor. Porque a sabedoria daquele homem, o conhecimento daquele homem, a inteligência daquele homem, eu teria tido. Só que eu guardo as marcas, graças a Deus ainda tenho meu pai comigo, espero ter por muito tempo. E eu guardo muito, muito essas aprendizados e essas marcas. Eu sou o que sou, em grande parte, por conta do meu pai e da minha mãe, da criação que eles me deram. Meu pai, aos 6 anos, ele me convenceu que o melhor presente que ele poderia me dar eram os livros. Eu, com 6 anos de idade, Rafael, eu sabia a capital dos 196 países do mundo. Por quê? Porque ele me convencia que isso era importante e, quando a gente saía, ele tinha orgulho em falar com os amigos. Pode perguntar a capital de qualquer país do mundo. Nessa história que você contou de sua vida, e isso trazendo para o que a gente vive no dia a dia aqui do nosso Ócio Saudável, a gente vê que o empreendedor que está aqui na nossa frente sempre carrega, né, uma história pessoal de sucesso e de perseverança para chegar onde chegou, né? Você venceu muitos obstáculos, hoje você empreende na área de telecomunicação, né, digital e também no método tradicional, né? E é uma referência porque você traz as suas raízes para o seu dia a dia, né? Eu acho que essa questão desses valores, se você não tiver os seus valores no seu dia a dia, você não consegue seguir em frente, né? Porque empreender é difícil e te trouxe para a vitória da conquista. Eu, recentemente, conversando com um grande empresário daqui, ele me falou a seguinte frase: vitória da conquista ganhou muito com a chegada de Matheus Boa Sorte. E a gente fica muito feliz de ter uma pessoa. Nós ganhamos. Isso aqui é uma virada de chave na nossa vida, conhecer você e ter a oportunidade de estar aqui hoje entrevistando. A honra e a satisfação é toda minha. Para completar a questão das raízes, eu queria só fechar com uma pergunta a vocês. Vocês já viram árvores frondosas crescerem sem terem raízes solidificadas? Eu nunca vi nenhuma. Também não. Conquista é uma cidade que eu gosto demais. Eu sou um dos não conquistenses mais apaixonados por essa terra. Nasci em Guanambi. Nenhum conquistense na mesa. Mas ganhamos o título. Ganhamos o título. Eu já sou por título, entendeu? Também. Se você não é ainda, aí você providencie. Faça seus contatos. Meu time tem muito título, né? Entendi. O seu, né? Não vamos falar. Tá bom. Você Botafogo, você sabe que 3 das Copas do Mundo que o Brasil tem deve ao Botafogo, mas esse é assunto depois pro Ócio Esporte Clube. A gente faz um outro episódio. Ócio Esporte Clube aqui. A resenha esportiva é uma ideia depois. Boa ideia. E narrar os jogos, ó. Eu amo Conquista. Amo. Eu tenho uma ligação com essa cidade tão grande que o dia que eu fui embora daqui, em janeiro de 2015, eu disse, um dia volto. E voltei. Assim que saí, porque eu trabalhei no SBT 2 anos aqui, né? Morava aqui, ficava em Salvador e tal, comecei aqui. E por que você veio pra cá em 2013? Por oportunidade, questão da rádio, eu não conhecia ninguém aqui. Não era uma cidade que eu tinha costume de vir, porque minha família era Guanambi, Salvador e São Paulo, então eu ia para Salvador e Teixeira de Freitas, então só passava por Conquista. Mas eu sou doido por isso aqui, eu sou apaixonado por isso aqui. Eu não me vejo hoje em outro lugar que não seja aqui. Amo Guanambi, tenho uma paixão enorme por Guanambi, mas assim, a minha vida, eu senti que nessa nova etapa, aquela árvore que cresceu em Guanambi, eu estou fazendo uma mudinha dela e também plantando raízes aqui em Conquista. Eu digo que a Conquista é a cidade do desenvolvimento no Nordeste. Eu conheço o Brasil, conheço muito o Brasil. E não há um lugar que eu me sinta melhor do que eu me sinto aqui. Às vezes algumas pessoas me perguntam, Matheus, você fez carreira em São Paulo? Você fez carreira em Salvador? Teve passagens ali por Recife, Fortaleza? Por que você escolheu Conquista? Eu escolhi Conquista porque eu sou feliz em Conquista. E na minha caminhada de vida, a coisa que eu mais busco é a felicidade.
e você morar num lugar que você é feliz, Eu tô fazendo um sítiozinho aqui, rapaz, a 6 quilômetros da cidade. Um latifúndio lá. Oh, meu Deus, 2.000 metros, viu, gente, o sítio. 2.000. Mas é de coração mesmo, é pequenininho. Plantei um pé de goiaba, um de maçã, um de pera, um de limão, um pezinho de cada coisa. E todas as vezes que eu vou lá, olho, finalzinho de tarde, aquele frio e falo assim, obrigado, Deus, por morar no lugar que eu sou feliz. Não trocaria isso aqui. Às vezes, alguns amigos, você não tem vontade de viver fora do país ou de ir pro... Rapaz, eu adoro viajar ao mundo. Adoro. Mas eu adoro chegar em casa depois que eu viajei. E conquista a minha casa. Tem um amigo nosso também que viaja muito. É, um amigo nosso. Eu sei. Eu conheço muito bem esse amigo. Mas eu queria lhe devolver uma pergunta. Sobre até essas viagens. Antes das viagens, porque assim... você pergunta para todos esses que você entrevista o que é ser feliz, e você está falando muito de felicidade, mas para você, o que é ser feliz? É a primeira vez que alguém me pergunta isso. Ele treinou. E meu livro está quase pronto, mas eu vou abrir um 14º capítulo e vou inclusive lhe citar, porque você é a primeira pessoa que me pergunta o que é ser feliz para mim. Eu já perguntei isso para mais de 1.000 pessoas. E eu acho que ser feliz é cultivar a essência de Deus. E a essência de Deus é fazer o bem. A gente sabe o que é fazer o bem e a gente sabe o que é fazer o mal. Fazer o bem é tratar o outro com respeito. Fazer o bem é dedicar a vida àquilo que faz seu coração bater mais forte. Fazer o bem é respeitar suas raízes. Fazer o bem é entender os seus defeitos, mas não esquecer das suas qualidades. Fazer o bem é passar pela portaria do seu prédio e partilhar um bom dia com pessoas que são mais simples, mas que também são doutores da arte de viver. Fazer o bem é entender que há um caminho para se construir e chegar ao seu propósito. Se você me perguntar hoje, Mateus, o que é felicidade para você? Eu te responderia que felicidade para mim é cultivar a semente do bem na materialidade do que é Deus. Sensacional. Boas palavras. Tem um colega meu que fala muito isso. O mal a gente combate com o bem. Né? Eu acho que... Já me perguntaram, o que é Deus para você? E eu respondi, Deus é a síntese do bem. E nós sabemos quando estamos fazendo o bem e quando não estamos. Sim. E Deus é tão grandioso que Ele lhe permite tomar a decisão de que se você escolhe o caminho do bem, que é o caminho dele, ou o caminho do mal, que não é o caminho dele. A gente sabe o que é Deus porque a gente sabe o que é cultivar o bem. O que Deus fez na terra? O bem. O bem. O que as pessoas... O bem representa a síntese divina. Eu estava no Equador tem 5 dias e fui lá no Lago Quilotoa, um vulcão inativo. Eu vi no Instagram. E um grande lago, uma coisa incrível na cratera do vulcão. Eu tenho 11 anos de TV, né? Já visitei 25 países, já visitei esse Brasil de cabo a rabo. Eu nunca chorei quando eu vi um lugar. E eu chorei quando eu vi aquilo. Você me pergunta, mas você chorou por quê? Eu falei, eu chorei porque eu vi a síntese divina nisso aqui. Aquilo ali pra mim, eu tava me questionando algumas coisas e jogando pro universo, acredito muito em energia. E quando eu vi aquela lagoa, aquilo para mim foi uma resposta divina. Onde a resposta divina dizia, o impossível é só questão de opinião. Porque da boca de um vulcão surgir algo assim, o que é impossível? Então eu fiquei mais ou menos 1h e meia conectado e voltei dessa viagem um ser humano melhor porque eu estava me fazendo algumas perguntas. Que talvez apenas o meu olhar ao menino de 11 anos não era suficiente para responder. Mas quando eu vi aquilo ali, eu vi... foi a síntese divina que eu senti. O impossível é só questão de opinião. E aos que têm fé, aos que acreditam, aos que cultivam o bem, as coisas são possíveis. Eu nunca imaginei chegar onde eu estou hoje. Nunca. Nunca mesmo. E hoje, estando aqui, vejo que eu só estou no começo da caminhada. E o Matuta Internacional? Nas suas viagens, você também é... Existem doutores da arte de viver em qualquer lugar do mundo. Se você está lá no Equador, como estava, os povos andinos, se você for fazer uma síntese de comparação, tudo bem que aqui a gente sofre com a seca no Nordeste, com a falta... Lá,
a altitude que tem seus empecilhos, a questão do frio, da neve, de se perder a lavoura porque teve ali uma geada, alguma coisa. Eu acho que em qualquer lugar do mundo existem os doutores da arte de viver. Então, nessas minhas caminhadas, eu vejo muito. Eu tenho um público que é muito bairrista. E às vezes que eu viajo, falo, não, mas a gente quer você aqui no Brasil. E eu sempre respondo o seguinte, conheço o meu país, quero conhecer muito mais ainda, mas até para que eu contribua também com o meu país, é bom eu ir lá, olhar, aprender e trazer novos pontos de vista, novos olhares. O Brasil é o melhor país que eu já visitei. O Brasil é o país mais completo que eu já visitei. Em termos turísticos, nós temos absolutamente tudo. Só que, e por que aqui tendo tudo você viaja? Eu viajo porque existem pessoas diferentes em lugares diferentes. Por exemplo, uma das próximas viagens que eu quero fazer, eu quero ir ao Suriname. Quem é que você conhece que já teve desejo de ir ao Suriname? E por que eu quero ir? Porque é um país que faz divisa com a gente, é o único da América do Sul que eu não conheço, e né, lá moram, é um país pequeno, mas lá mora gente, vizinho nosso, ninguém... Peraí, eu quero ir lá ver. Eu quero ir lá ver porque os caras estão aqui do lado, pô. Eu fui na Guiana, voltei de lá surpreso. Que mundo! Eu queria... É esse sentimento do olhar do curioso. O olhar do curioso. Mas eu ainda quero fazer... Eu quero adentrar mais na floresta amazônica. Eu quero ir a rincões do sertão que eu ainda não conheço. Gente, Vitória da Conquista é um país. Vitória da Conquista tem mais de 2.500 km² de área territorial. Isso é muito grande. Isso é área superior a muitos países do mundo. Então, eu tenho muita coisa para aprender aqui. Na Bahia, nós temos os municípios de Cocos, Jaborandi. São municípios com 10.000 km² de área territorial. A Jamaica tem 10.000 e poucos quilômetros, 11.000 km de área territorial. Então, nós temos muitas Jamaicas dentro do Brasil, dentro da Bahia. Então, é esse sentimento de descoberta, esse sentimento de ir, de ver, de ser curioso. Eu gosto. Eu não tenho apego a coisas. Eu não tenho vaidade com carro, com roupa, com tênis, não tenho vaidade com isso. E nem tenho nada contra quem tenha. Cada um cultiva a vida com aquilo que lhe faz feliz. Cada um é feliz. Felicidade. Se a pessoa é feliz porque, Matheus, meu sonho é comprar um carrão e isso vai me fazer feliz, compre o carrão. Só que eu, Matheus, eu não posso comprar o carrão, sendo que isso não vai me fazer feliz. Porque tem gente que quer que a sua felicidade e a sua verdade seja prevalecente na vida de todos os outros. O que me faz feliz? O que mais faz meu coração bater forte? É fazer essas viagens que eu faço, é descobrir o Brasil, ouvir essas pessoas. Sim, isso que me faz feliz. Você pode, né? Mas não mas feliz, rapaz, eu sou do... Eu já tenho um tempo já que eu uso carro por assinatura. E eu acho uma coisa maravilhosa. Porque eu considero, na minha opinião, né? Eu considero o carro um problema. E tem que trocar o óleo, e o documento, e a placa, e não sei o quê. E adoro por assinatura. Porque quando eu viajo, fico 30 dias fora, eu devolvo, não pago o mês. Opa, já é uma economia. Aí eu viajo aqui, deixo meu carro no aeroporto em Conquista, desço no Rio de Janeiro, pego um carro, o mesmo contrato abre. Isso é bom demais. Não vou falar empresa, porque infelizmente essa empresa não me patrocina ainda. Atenção, empresa, vocês sabem quem são. Não, e já patrocina também a gente. Já patrocina todo mundo aqui. Bota um porcentinho aqui nesse patrocínio. O patrocínio dele, a gente pegar 1%. Ave Maria! Senhora. Uma das coisas que eu gosto muito... por exemplo, a Europa não é tanto o tipo de turismo que eu gosto. Porque eu gosto muito de lado B, sabe? Eu tô querendo ir pro Suriname, eu tô querendo ir pra Guatemala. Eu tô com curiosidade de conhecer El Salvador, Honduras. Eu tô querendo ir pra África. Eu gosto muito de lado B. Eu gosto muito onde a cultura raizona tá ali formado, diferente. Mas uma das coisas que eu admiro na Europa é a facilidade de ir do ponto A ao ponto B. Verdade. E num futuro onde o sentimento deve ser de sustentabilidade... você ter a partilha de meios de locomoção é excepcional, né? E, infelizmente, isso no Brasil ainda é algo que deixa a desejar. Sim. Mas eu tenho fé que nós vamos construir com... A nossa nação é uma nação muito jovem. É muito jovem. Quando a gente, às vezes, se compara com a Europa, se compara com o Estado... tudo bem que os Estados Unidos também é uma nação muito jovem, né? Mas o Brasil é uma nação muito jovem. É uma nação jovem e eu acredito. Eu acho que o Brasil... Eu já acho o Brasil um bom lugar. Um lugar com suas desigualdades, com suas dificuldades, mas acho um grande país e acho que a gente vai evoluir nas coisas. Mas da Europa, o que eu mais tenho inveja é a facilidade de sair do ponto A até o ponto B. Isso ajuda até o turismo, né? Muito. Demais. Muito. Mas você vê, até dentro do conceito que a gente fala muito de empreendedorismo e inovação.
isso que você faz é inovar na comunicação, por mais simples que pareça, porque, no geral, o que a gente vê de mídia é transmitir o que é pomposo, o que o que traz, né? E você traz o lado B, você protagoniza a voz de quem nunca teria voz, né? Eu não sei nem fazer o negócio. Rapaz, se você me soltar... Isso é ser inovador. Se você me soltar na roça, com Dona Maria e seu José, pode me deixar lá, que é um parque de diversão pra mim. Se você me soltar... Eu, por exemplo, em 2015, o SBT me mandou pra Gramado pra fazer uma reportagem. Eu tive dificuldade. Matheus, por quê? Gramado é lindo, é maravilhoso. Mas em Gramado tá pronto. Gramado é um produto turístico, é lindo, é bacana pra você passar. Mas eu tive dificuldade. Eu tenho dificuldade de fazer reportagem em capital. Dificuldade. Por quê? Porque eu me especializei em fazer o lado B. Em ir em rincões, em lugares que os outros não vão. E depois que você começa a fazer a mesma coisa, muitas vezes você se habitua, né? E é isso. Eu não sei nem como é que faz. Faço, mas vou ter dificuldade. Na primeira temporada do Viajando pela Bahia, programa que apresento na TVE Bahia em parceria com a TV Brasil, que está em algumas emissoras afiliadas pelo Brasil, tinha um episódio de Salvador. E dos 3 episódios, disparado, foi o que eu mais tive dificuldade para fazer. Exatamente por conta desse costume, dessa questão, dessa essência de... Você sente à vontade, né? Pelo que você fala. Rapaz, eu sou feliz. Eu sou feliz quando eu vou... é um negócio assim, às vezes cansado, morto. Eu falo assim, pô, é isso que eu queria fazer. Cansa. Debilita. Dá errado. Irrita. Mas é isso que eu queria fazer. Todo mês viaja. Todo mês viaja. Todo mês. Em média de 12 a 15 dias por mês. Já foi pior. Você já calculou quantos mil quilômetros você viajou? Rapaz, não. Eu não tenho nem ideia. Se você tiver ligar aqueles marcadores aí, quando você for viajar, eu vou mandar o meu pra você. Porque aí você marca lá, fala que eu tô pedalando. Ah, entendi. Rapaz, eu já rodei muito, né? Oh. Como diria lá em Guanambi, já rodei mais que conversa ruim. Já rodei muito, viu? Que episódio, viu? E a gente sabe o seu projeto do YouTube, mas tem muita gente que não sabe os outros de projetos que você tem, né? Aqui é um projeto seu, né? A Flamboyant, né, é uma empresa é a empresa que viabiliza os meus sonhos, né? É quem produz o Boa Sorte Viajante, é quem produz o Viajando pela Bahia, o que tem o estúdio, que tem o Interior Baiano, que tem outros projetos. Eu tenho essa estrutura, eu tenho a empresa para viabilizar os meus sonhos, tá? Como eu não faço sozinho, eu tenho que rentabilizar, né? Não é barato fazer o Boa Sorte Viajante para integrar, para que a gente entregue. Ainda mais a qualidade, né? Pois é, não é barato fazer. Logística no Brasil tá caro, passagem aérea tá caro, carro alugado tá caro, tudo tá caro, né? Então a gente tem que ter projetos para viabilizar. Hoje, sendo muito sincero, somente o Boa Sorte Viajante, ele por si só, ele não conseguiria pagar a conta do que ele custa, né? Então a gente precisa dos outros produtos. Ah, Matheus, e se ele não paga a conta, como é que você continua? Eu enxergo que o Boa Sorte Viajante é o meu propósito, a minha visão de vida. Em tudo na minha vida eu tenho um olhar de futuro. Então eu sei que daqui 5 anos vai ser um produto rentável. Hoje ainda não é, né? Por mais que tem receita, mas se você for botar na conta, só aqui são 3 salas alugadas no empresarial, são 10 ou 11 funcionários na equipe, é carro alugado. Quando você vai botar na ponta do lápis, é só as minhas contas pessoais que eu vou pagar. Então, eu tenho essas outras questões para viabilizar. O que hoje eu transformei foi que a Flamboyant se tornou uma empresa especializada em contar histórias. Então, tudo na minha vida hoje eu digo mais não para as propostas que recebo do que sim. Por quê? Porque eu tomei uma decisão na minha vida. Isso tem mais ou menos 1 ano. Nada do que não tiver na linha do propósito da minha jornada, eu vou fazer. E isso inclui as minhas empresas. Então, aqui dentro eu conto história. Pode... E por que Flamboyant? Aí é outra história bacana, né? Numa empresa que conta história, se o nome não tivesse história... Eu vou mostrar uma foto aqui para você. Deixa eu mostrar uma foto aqui do porquê Flamboyant. Ô, Vinagrete, depois na edição, viu? Tem que lembrar de botar essa foto. Flamboyant por causa dessa foto. Ah, tá. Seu pai. Aí somos eu e meu pai. Na porta do sítio onde eu morava na infância. Sítio Lagoa dos Patos, que não tinha nem pato
e nem lagoa. E vai ter flamboyant lá no sítio, claro, vai ter flamboyant. E na frente lá de casa tínhamos 4 pés de flamboyant. E essa foto aqui é uma das fotos mais incríveis que eu tenho na minha vida. E eu me lembro que eu crescendo, meu pai dizendo que o flamboyant era a síntese do homem do sertão. Passava o ano todo seco e sem folhas, mas bastava 1 ou 2 chuvadas para ele começar a transformação e ter o protagonismo das paisagens ao seu redor. E meu pai dizia, não se preocupe, porque uma hora a gente floresce. E é por isso que é flamboyant, porque uma hora a gente floresce. Pô, que bonito, hein? Rapaz, que história, essa eu não sabia, não. Não sabia, não? Não, essa eu não sabia. Isso é o flamboyant por conta dessa foto aqui. Por conta dessa foto aqui, por conta desse aprendizado do meu pai. Meu pai dizia, sejamos flamboyant. Ou seja, sejamos resilientes o suficiente para saber que uma hora a gente vai florescer. Seu pai é um homem de visão, hein? Porque a resiliência é a palavra do momento das novas. Ser resiliente para progredir. E você acabou falando que empreender no Brasil não é fácil, né? Não é fácil. Como nada na minha jornada foi fácil e como ninguém tem grandes colheitas sem a dificuldade do plantio. E a gente tem que encarar, né? Eu volto a dizer, eu sou insuportavelmente otimista e sou muito apaixonado pelo nosso país. E sei que a nossa gente forte, guerreira, aguerrida em sua essência, tem força e capacidade para passar por qualquer desafio, por qualquer situação. Eu confio no Brasil e eu confio nos brasileiros, eu confio na nossa gente. E isso, importante dizer, deixando completamente qualquer tom de política de lado. Eu estou focando em essência de pessoas. O nosso povo, em sua grande esmagadora maioria, é formado de boa gente. E gente boa, Concordo. que planta o bem, é a síntese divina. E é por isso que o Brasil é um país abençoado por Deus. Rapaz, eu me impressiono toda vez que eu ouço esse cara falar. Hoje eu me emocionei algumas vezes aqui. Foi mesmo. Também que a câmera estava virada para lá. Fantástico, fantástico. Aprendi demais, hein, Rafa? Sim. Muita história para contar. Muita história. Vamos fazer Nós uns vamos ter que 10 fazer mais uns episódios. Não, com o vai ter um que vai narrar, né? Um dia a gente pode fazer para falar sobre andanças pelo mundo. Porque aí vocês trazem as experiências de vocês, eu trago as minhas. Vinícius anda muito. Não? Eu sei. Dos 196 países, né? Ele já passou por uns 170. Porque Sim. ele não conta. Não conta. É porque é o seguinte, como Que ele tem um jatinho, então ele viaja na Isso, sexta à tarde, volta na segunda de manhã, e ele diz que está na roça. Como nós não temos essa possibilidade de mobilidade, né? Porque as nossas reservas financeiras não nos permitem, a gente tem que se programar um pouco mais, né? Sim. Mas, por exemplo, você que vai lá pra você ir para Dubai, você tem que fazer não sei o quê. Para ele é mais fácil, porque ele decola daqui, Sim. pousa lá, né? É um jato que tem autonomia não gigante. 14 horas. Não, é rapidinho, é rapidinho. Que os anjos da boca mole digam amém. Amém. Ô, Matheus, a gente tá muito, muito, muito feliz de você ter aceitado o convite de ser entrevistado aqui, porque pra gente é uma responsabilidade sem tamanho. Você acompanha no nosso iniciozinho aqui, a gente tá muito, assim, ainda verde, aprendendo, né, essa arte aqui, né, de conversar, orienta, né? Não podemos esquecer disso. Ele é nosso mentor, né? Nosso coach. Eu sou um mero aprendiz da vida. Agora a moda é mentor. Nosso mentor. Mas, de fato, assim... Eu malmente sou um conselheiro. Mas o que você trouxe pra gente hoje, um enriquecimento que foi esse episódio, né? Que tá sendo esse episódio, é um negócio que é até difícil de explicar. As histórias que você trouxe e a forma com que você coloca a sua história pessoal, os seus aprendizados, o que é Deus e tudo isso, trazendo o resultado que é a sua vida e o que leva para o trabalho, ali, né? Todo mundo que tá aí aprendeu demais, eu acho que tá todo mundo muito feliz, eu acho que vão assistir mais de uma vez esse episódio aqui, porque não tem condições, é muita informação boa, né, num episódio só, né? Espero, como sempre digo, ao final das minhas apresentações e palestras, espero plantar uma semente de esperança no coração de quem me ouve. Porque se de alguma forma eu contribuir, que foi por mínimo possível, para que alguém enxergue a vida de forma mais otimista, eu já sou um cara realizado. Com certeza. E é por isso que eu quero viajar ao Brasil, além de fazendo o programa, com o meu espetáculo.
Porque o que e com os meus livros, eu quero escrever muito, eu quero viajar ao Brasil, eu quero ter esse contato, porque eu quero plantar no coração das pessoas o otimismo e a semente do bem. Eu quero incentivar as pessoas a encontrarem a felicidade para além das coisas, para as pessoas terem menos rótulos e mais vivências. Eu acho que se eu conseguir fazer isso, acho que já consigo, deixando completamente a modéstia de lado, acho que com o trabalho que faço ao longo do tempo que faço, acho que já consigo colaborar positivamente na vida de muita gente. Mas espero fazer isso por mais tempo, espero apresentar situações de transformação para mais pessoas, e esse é o meu legado. Já vivi muito, mas quando lembro que tenho só 30 anos e me sinto um jovem, ainda tenho muito para fazer. Meu pai dizia que, quando alguém diz com ele que ele tem 85 anos, fala assim, doutor, o senhor tá velho. Ele diz, velho é o mundo. E só para terminar, falei muito do meu pai durante essa entrevista, mas da minha mãe eu herdei algo muito, muito importante. A coragem. Minha mãe é corajosa. Minha mãe é uma mulher aguerrida, uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, uma mulher que enfrentou dificuldades em sua vida. Minha avó materna tem uma história de transformação assim. A família de meu pai já era uma família mais estruturada financeiramente, mas a família da minha família materna, os meus avós trabalharam muito na roça, fazendo requeijão e vendendo ovo caipira, muito para sustentar os, salvo engano, 7 filhos que tiveram. E de minha mãe eu herdei essa coragem. De minha mãe eu herdei a coragem de não se contentar com o não. Eu aprendi isso com ela. E ela aprendeu isso com minha avó, Dona Nilza. As duas figuras de avós maternas que eu tive, minha avó Amélia, que já se foi, minha avó Nilza, que continua conosco, as duas me deixaram grandes lições. Minha avó Nilza da coragem e minha avó Amélia da bondade. E juntando esses dois elementos, a felicidade que tive de ter um pai e uma mãe tão fantásticos, eu acho que juntando a visão bondosa do mundo que meu pai me deu, com a visão corajosa de mundo que minha mãe me deu, espero conseguir passar pelo menos 40%, 30% disso para os filhos que um dia quero ter. Porque tenho certeza que se herdarem aí 30%, 40% do que os avós deles me ensinaram, eu sei que vão ser grandes meninos. Com certeza. Que fantástico, viu? Mas não acabou ainda não. Não? Tá chegando ao fim, mas a gente tem o nosso ócio, né? Defina seu ócio. Ah, entendi. E para valorizar nossa terra, né? Conquista. É isso aí. Patrocínio do nosso café Reserva do O Vale. melhor café conquistense do Brasil. Isso. Entendeu? Existem cafés e existe o Reserva do Vale. Sim. Se você ainda não conhece o Reserva do Vale, www.reservadovale.com.br, você pode comprar aí no conforto da sua casa e receber em qualquer lugar do Brasil. Inclusive, na hora de fechar a compra, se você usar o cupom de desconto BSV10, você ainda tem 10% de desconto e mostra para Vinícius que vocês, meu público fiel, são compradores e apoiadores. Café Reserva do Vale, o melhor do Brasil. Ave Maria. Agora a gente vai... Esse Defina Seu Ócio é diferente, né? E não, tem umas perguntas até medo de fazer. Não, fala, manda. Bora. Conta um hobby seu pra gente. Um hobby meu? Viajar. Viajar com espírito livre, não de viagem, de trabalho. Né? Viajar para ver. Esse é um hobby. Uma comida. Galinha caipira com pirão acompanhado de arroz de piqui e salada de tomate. Ave Maria, galinha caipira me dá até fome Dá. agora. Nó. Uma música. Vai sonhando que dá certo, de Matheus Boa Sorte. E uma banda. Uma banda? Pode ser um cantor? Pode. ser um cantor. Luiz Gonzaga. É. Eu cresci ouvindo Gonzaga e o olhar que Gonzaga teve e segue tendo pelo sertão é exímio. É único, né? Um artista da terra muito famoso, Xangai, falou essa semana pra gente que Luiz Gonzaga é o Pelé da música, é um gênio. É um Foi gênio. o maior artista que o Brasil já teve. É um doutor da arte de viver. É um doutor da arte de viver. Verdade. Conta pra gente aí um livro. Um livro. A Única Coisa. Foi uma leitura que eu fiz há cerca de 1 ano e meio e que firmou ainda mais em mim a questão do propósito. E desse livro que eu indico que todas as pessoas leiam, esse livro me ensinou uma coisa que diz que
é preciso ter propósito, prioridades e aliar a isso a produtividade, ou seja, fazer o que de fato é útil. E podem até existir muitas coisas importantes, mas poucas são as mais importantes. E que a gente deve realizar o que é mais importante. Então o livro A Única Coisa foi um livro que mudou minha forma de enxergar o mundo. Uma viagem inesquecível. Você viajou pouco. Eu acho que foi minha primeira grande viagem internacional, onde eu fiz um mochilão sozinho por 30 dias, passando por Panamá, Peru, Bolívia e Chile, atravessando de ônibus, vivendo bastante a realidade. Não são, por exemplo, eu já visitei países que me impressionaram mais, mas essa experiência para mim foi muito bacana, porque foi num momento importante da minha vida e foi uma viagem que me mostrou que eu sempre via, por exemplo, viajar para fora, fazer uma coisa distante. Isso me mostrou que não, que é possível. Então, esse mochilão do Panamá, Bolívia, Peru e Chile por 30 dias foi inesquecível. E um sonho de viagem? Um sonho de viagem? Pô, aí é difícil, viu? Alguns. Tô com muita vontade de conhecer a Guatemala, tô com muita vontade de conhecer o Quênia, tô com muita vontade de... Eu posso até falar, né? Eu vou dar a minha primeira volta ao mundo esse ano para escrever um livro chamado Volta ao Mundo em 30 Dias, um Sonho Possível. E esse hoje, o meu sonho de viagem hoje é dar essa volta ao mundo em 30 dias para escrever o livro e para mostrar para as pessoas que é possível sonhar. Massa. Que bacana, viu? Ó. Eu podia passar 10 dias aqui conversando. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais, com certeza. Vou me sentir honrado por esses novos convites. Com certeza. Muito obrigado, viu? Eu que tenho que agradecer pelo espaço, pelo bate-papo e pela oportunidade. É o primeiro podcast em vídeo que eu participo e dou entrevista. É o primeiro. Pô, que honra, hein? Que honra, viu? Por N questões, em algumas oportunidades, eu recebi uns convites, mas questão de agenda, aquela correria. E foi o primeiro que eu tô aqui e não poderia começar de forma mais honrosa do que ao lado de dois amigos que tanto gosto. Rapaz, tô até feliz demais, viu? Não posso chorar. Mantenha. Deixa aí pros nossos... Seus contatos. Contatos da empresa, né? Instagram, redes sociais, rede social, canais. Até sigo, né? Faço uns comentários muito bons lá. @Matheus Boa Sorte. Matheus Boa Sorte no YouTube, Matheus Boa Sorte no Facebook, Matheus Boa Sorte no Instagram, com TH. E no TikTok é Matheus Boa Sorte Oficial, porque algum outro Matheus Boa Sorte apareceu. Mesmo? Algum outro. Porque já terminou já, mas um dia eu conto a história da família que eu descobri do porquê Boa Sorte. Mas @Matheus Boa Sorte, você me acha aí em todos os lugares. E demoro para responder, mas um dia tenho fé que respondo, viu, gente? Vamos... E você que tá em casa... Curte, compartilha. Se puder se inscreva curtir no nosso vezes, YouTube. Curte, foi muito bom, né? Foi muito mesmo. Compartilha com um amigo que você lembrou aí durante esse bate-papo aqui fantástico e vamos atingir nossa meta, hein? Vamos bater os 1000 inscritos aí. Matheus, muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Se inscrevam no canal, clique no sininho, ative as notificações e levem consigo a certeza de que a vida é uma só e não tem volta programada. Quem insiste em fazer nada, vai sem nada levar. Acredite na força dos sonhos, cultive o bem e siga a caminhada, que ela, de tão longa, é curta. Verdade. Bom ócio a todos. Bom ócio a todos. Valeu.